Olá pessoal, tudo bem? Silvio Carvalho. Hoje, dia 25 de maio, uma segunda-feira, estamos aqui na Secretaria de Educação do Balneário Pissarras, juntamente com a secretária, senhora Laureci Bernadette Schneider Pereira, onde vai nos falar um pouco sobre as ações que estão sendo tomadas aí para enfrentamento do coronavírus, alguns apoios, algumas ideias também que vai ser implantadas pela secretaria. Então nós vamos conversar um pouquinho com ela, ok? Boa tarde, secretária, como é que vai a senhora? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Secretária, quantos alunos estão atualmente matriculados na rede do município de ensino e como está a estrutura para atender a demanda? Existem vagas suficientes? Tem que haver um investimento de ampliação? Existe um plano para ampliação em números de vagas? Então, o nosso número de alunos hoje é um número bem grande e ele é crescente. Nós tivemos uma demanda muito grande no final do ano passado e início desse ano, de pessoas vindas de outros municípios, estados e até de outros países. Da Colômbia, por exemplo, nós tivemos alunos que chegaram para nós. Nós temos algumas vagas em algumas salas ainda, mas nossa rede municipal ela está bem carregada, bem cheia. Não cheia, ultrapassando o número, excedendo muito o número do que a gente tem que ter dentro da sala de aula, mas num número mais ou menos exato, né? Que não tem mais como colocar aluno dentro da sala, porque também não adianta eu superlotar uma sala que as crianças não vão ter o aproveitamento que deveriam ter. O nosso número de aluno hoje, nós temos em média na educação infantil de 0 a 3 anos e 11 meses, que são as creches, uma média de quase 900 crianças. E na educação, no ensino fundamental, de 4 a 14, 15 anos, dependendo que é o nono ano, nós temos uma média de 4.000 alunos. 3.800, 4.000 alunos. Então, nós totalizamos um número de alunos, mais ou menos, de 4.700 alunos no município. Fechamos a matrícula, paramos devido a essa pandemia que houve. No dia 18 de março foi o último dia de aula, mais ou menos com esse número. Durante esse tempo agora de pandemia, depois do recesso, que a gente voltou a trabalhar internamente dentro da secretaria, tivemos muitos pedidos de vagas, inclusive de crianças de escolas particulares querendo migrar para o município. Estamos fazendo essa verificação, até porque é um direito da criança, né? E aonde tiver vaga, a gente vai ceder sim para essas crianças. Então, provavelmente o nosso número de alunos, a tendência é aumentar mais. Quanto aos espaços físicos, hoje esse espaço físico, ele seria, como é que eu vou dizer assim, propício, estaria dentro do número razoável para poder suprir essa demanda que nós temos. Mas é óbvio que para o futuro, um município que está crescendo muito, Balneário Pissarras, a gente percebe até pelas construções civis que nós temos aqui, e existe essa grande possibilidade de crescer também em número de habitantes e em número de crianças na escola, e por isso a necessidade sim de fazer um planejamento para uma nova escola, né? Para construir uma nova escola de ensino fundamental. Ok. Secretária, como está o nível de satisfação dos servidores da rede de ensino em relação à valorização da classe e as políticas de cargos e salários? Então, Silvio, você sabe que hoje existe o piso salarial do governo federal, que seria o piso salarial do ensino médio, quem tem magistério a nível de ensino médio, que hoje versa em torno de 2.890, 2.800 e alguma coisa. Nós já estamos pagando para o nosso professor a nível de ensino médio 3.023, se eu não me engano, o piso salarial. Aí, em cima disso, eles ganham assiduidade, né, que é mais 5% em cima desse valor. A carreira, ela
proporcional a esse piso. Se a federação, o governo federal, dá 10% de aumento para o piso salarial, nós repassamos esse 10% para todos os funcionários, para todos os professores. Na realidade, a obrigação seria só para o piso do magistério, mas sempre foi repassado para todos os professores. Então, assim, é lógico que o professor nosso merecia ganhar muito mais, não só o nosso, mas no Brasil inteiro, porque é uma classe, como se diz, que formam todas as profissões. Mas a gente sabe também que tem as condições do município, a arrecadação e o que nos é repassado através do governo federal, que é o Fundeb, né, o Fundo de Manutenção do Magistério, que faz com que a gente pague esses professores. A nossa vontade é que eles ganhassem muito mais, mas eu acredito, assim, sinceramente, que hoje existe uma satisfação até em virtude dos nossos vizinhos municípios, que pagam muito menos do que nós, né? Então, lógico, mereciam muito mais, merecem, mas infelizmente a gente também tem que medir as condições do município. Teria que ser bem mais valorizado, né? Sim, com certeza, né? Eu sou professora, eu fui professora a minha vida inteira. E eu sei o que é trabalhar dentro de uma sala de aula. Então, a valorização do professor, ela teria que vir já lá de cima do governo federal, né? Valoriza, às vezes, outras profissões que não têm esse valor todo que tem o professor. E o professor, que deveria ser o mais valorizado e o mais respeitado dentro do país, às vezes não tem esse apoio e essa valorização. Qual é o impacto que essa crise do coronavírus vem trazendo para o setor de educação de Bonário Pissarras? E quais ações estão sendo tomadas para enfrentar essa situação? Bom, Silvio, eu acho que não é só para a educação de Balneário Pissarras, é para a educação do mundo todo, né? Está trazendo uma dificuldade bem grande, porque nós tivemos que parar as aulas, estão todas paradas em sentido, né, de presencial, a criança não está mais frequentando a escola. É bem difícil, é uma situação que nós estamos vivendo um dia de cada vez, porque todos os dias as coisas mudam, nós temos determinações, decretos e leis diferentes, e nós dependemos muito daquilo que é decidido pelo governo federal, né, pelo MEC, pelo Ministério da Educação, pelo governo de Santa Catarina, pelo nosso secretário estadual, né, de educação e principalmente pelo governo, né, o que ele está decidindo. Sabemos que as aulas estão suspensas por tempo indeterminado, e isso é muito inseguro para nós, porque nós não temos uma definição de quando vamos retornar e como poderemos retornar. E sabemos também que a hora que isso retornar vai ser de modo diferente do que fomos até hoje. Aliás, eu acho que o mundo todo daqui para frente vai ser bem diferente em todas as situações, inclusive na escola. Quanto às atitudes que nós já tomamos em relação a isso, no início da parada, os professores estavam fazendo lives e através do Facebook, do YouTube, enfim, do que eles tinham possibilidade, do WhatsApp, para as crianças não ficarem totalmente isoladas na escola. A partir do dia 1º de maio, nós implantamos a plataforma do Google Education, o Classroom, onde agora todos os professores, tanto os efetivos quanto os professores ACTs, têm que trabalhar na plataforma. Então, assim, eles estão trabalhando remotamente na plataforma, eles têm que postar atividades, aulas, e os alunos de casa, né, assistem e retornam, fazem as atividades e dão o retorno para o professor. Nós temos também um problema grave, que é aquele aluno que não tem internet. Eu não tenho internet, ou a minha internet não tem esse alcance todo, ou eu não tenho um aparelho de celular ou um computador que eu possa acompanhar as aulas. Como está acontecendo isso, então? Os professores, né, mandam para a escola através do e-mail a atividade e o que ele tem que fazer.
e a escola imprime, e o pai pode pegar na escola, ou aquele que tem muita dificuldade de ir até a escola buscar, nós encaminhamos até na casa da criança. A atividade que ela tem que fazer, o que ela tem que estudar, qual é, né? Para ela, então, depois o pai traz de volta para a escola. Se o pai não pode trazer, eles ligam na escola e a escola pega essa atividade e traz até a escola e entrega para o professor. E aí o professor vai fazendo a avaliação, vai olhando e vai vendo qual a dificuldade da criança e vai tornando no conteúdo. E existem muitos casos? Existe. Nós temos uma média de, digamos assim, 30% hoje dos nossos alunos que não têm esse acesso. Então nós estamos fazendo esse trabalho. É um trabalho difícil. Não pensem vocês que os professores não estão trabalhando. Aliás, eles estão trabalhando, eu acho que muito mais do que nas aulas presenciais, porque não é fácil preparar uma aula e colocar lá na plataforma, dentro da sala dele. Ele tem que entrar na sala daquela série e colocar a aula daquela série, da outra série, do outro ano, aliás, desculpa, né, dos anos todos que ele trabalha, principalmente os professores de sexto ou nono ano. É bem difícil, né? Muitos professores não tinham essa intimidade com a informática, com a internet. Eles estão tendo que estudar também. Eles fizeram, no início de maio, um curso de formação para poder trabalhar dentro dessa plataforma. Eles não estão trabalhando assim alheios. Eles tiveram essa formação de como trabalhar dentro da plataforma. Eles estão tendo assessoramento da Secretaria de Educação, dos nossos técnicos de informática, para poder trabalhar dentro da plataforma. Não é fácil, tá? É muito trabalho. Eles estão fazendo um trabalho muito bonito. A gente está acompanhando, a Secretaria de Educação acompanha através do nosso pedagógico, as escolas acompanham através dos seus orientadores pedagógicos e dos seus diretores. A gente sabe que a aula online nessa plataforma não é a mesma coisa que presencial. Isso não tem nem dúvida, porque o aluno precisa dessa interação da sala de aula, do professor, daquele contato com o professor e daquela explicação, olho no olho do professor. Mas, infelizmente, diante dessa situação, foi uma maneira que nós achamos de não deixar o nosso aluno isolado. Nós estamos trabalhando com essa plataforma desde o berçário até o nono ano. Todos os professores têm a sua sala e vão entrar lá e eles têm que fazer uma atividade. Eles têm que fazer relatórios, eles têm que fazer pareceres para poder comprovar depois que foi dada essa aula realmente. Até porque a gente sabe que a gente vai precisar disso mais tarde, para poder provar ou para poder diminuir nas horas letivas. Sim. E para poder diminuir nessas 800 horas letivas, nós temos que ter comprovação. E essa comprovação é feita através... na própria plataforma, ela já tem um espaço onde eles podem fazer isso, que vai ficar gravado dentro da plataforma, né? Sim. E no caso, no estudo infantil, né? Aí os pais têm que interagir, porque aí as crianças não vão poder fazer. Assim, ó, Silvio, não é só na educação infantil. Até o nono ano, os pais têm que interagir junto com o filho. Porque para eles também é uma novidade isso. Sim. E às vezes eles se sentem perdidos, né? A criança pequena, ela vai ter o acompanhamento do pai nas brincadeiras, na leitura de historinhas, no montar um brinquedinho com sucata. Mas o aluno dos anos finais, ou mesmo do ensino fundamental, eles precisam também da colaboração dos pais. A gente sabe também que tem alguns pais que também têm dificuldade. Eu também teria, eu acho, dificuldade em assessorar meu filho nessa parte. Mas esses pais, eles têm toda a liberdade de ligar para a escola, de entrar em contato com o professor, de pedir explicação, de se orientar, porque não é fácil. Então nós temos tudo isso. O professor, ele entra na sala, fica um tempo na sala e o resto do tempo ele tem que ficar online para poder estar atendendo essas reivindicações de pais e de alunos. Na escola? Não, ele fica na casa dele, porque não pode ter aglomeração de gente na escola. Na escola fica a direção da escola, a diretora, a direção e secretária,
as 2 orientadoras educacionais, tá? E uma monitora fica. Então, essas 6 pessoas ficam na escola. Cada um na sua sala, né? Fazendo os acompanhamentos e fazendo a impressão desse material que os professores mandam para essas crianças que não têm internet e fazendo a entrega a domicílio ou para o próprio pai que vai na escola com hora marcada buscar. Ok. Existe um plano para o retorno das atividades presenciais? Como será feita a readaptação dos alunos? Então, Silvia, assim, não existe uma data específica para o retorno das aulas. E isso que nos deixa mais angustiados. Nós até fizemos muitos planos, com retomada em 1º de junho, ou calendários novos, com retomada em 1º de junho, 17 de junho, começo de julho, diversos calendários. Nós estamos dependendo da liberação do governo estadual. A hora que ele liberar, a gente vai retornar. Como nós vamos retornar, nós não sabemos também, porque isso depende da saúde. A saúde que vai fazer essa orientação, na realidade a Organização Mundial da Saúde, que vai passar no Ministério da Saúde do Brasil, para os secretários estaduais, e eles vão nos repassar essa situação. Sabemos que não vai ser como antes, como eu já falei, não vai mais ser como antes. Vai ter que ter uso de máscara, vai ter que diminuir o número de alunos nas salas, vai ter que ter os cuidados de higiene, tanto da criança como do ambiente. Então vai ser bem difícil, mas data determinada para retorno a gente não tem, e é como eu já falei também antes, a gente vive cada dia um dia. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ok. E sobre a prova 2020, tem alguma coisa? Do SAEB. Então, a gente também não tem certeza de nada. Nada tem certeza, até porque agora até o próprio Enem foi suspenso, a princípio adiado por 60 dias, e depois eles vão determinar. Quanto ao SAEB, sempre é feito no mês de outubro, entre outubro e novembro. A gente não sabe o que vai acontecer. Até agora, né, que seria o SAEB seria a antiga Provinha Brasil. Até agora a gente não tem nenhuma informação do Ministério da Educação sobre a situação do SAEB. Não sabemos se vai... Estamos tão em dúvida quanto as eleições, né? A gente não sabe o que vai acontecer realmente. Estamos aí na iminência de receber alguma notícia, mas até agora nada. Então a gente não tem uma definição exata de se vai acontecer nesse ano, se não vai acontecer, né? Essa é a situação. Ok, secretária. Nós temos aí um tempinho. Gostaria que se deixasse aí para a senhora falar algumas declarações, algum depoimento. Gostaria de falar alguma coisa? Eu quero fazer um esclarecimento sobre a contratação das monitoras. Nós tivemos uma reunião, Silvio, com o Ministério de Contas de Santa Catarina e com o Tribunal de Contas de Santa Catarina. Uma reunião online com prefeitos, presidentes de câmaras de vereadores, secretários de Educação do Estado de Santa Catarina e com mais alguns técnicos de dentro das secretarias, os prefeitos, enfim, todo esse pessoal, sobre como funcionaria de agora em diante essas contratações de professores. Nós temos 3 tipos de funcionários dentro das salas de educação. Nós temos os professores efetivos, que são os concursados, que esses são efetivos, né? Não tem aquele contrato, eles já são efetivos desde que fizeram o concurso. Nós temos os professores ACTs, que são os professores que são contratados todo ano no mês de fevereiro e que têm um contrato durável até dezembro, mas que pode ser prescindido de ambas as partes a qualquer momento, tanto pelo professor quanto pela prefeitura. E nós temos os monitores de educação, que são os que ajudam, os ajudantes dentro das salas de aula, tanto da educação infantil, quanto nas salas do ensino fundamental. E também temos um grande número desses funcionários, monitores, a nível de ensino médio, que cuidam, que ajudam os professores dentro da sala de aula, tanto na parte de cuidados, quanto de orientação das crianças especiais.
Só esses monitores de crianças especiais, nós temos 55 monitores. E temos mais 125 monitores de creche e de educação infantil de 4 anos das escolas, tá? Esses monitores, eles têm um trabalho primordial e essencial dentro da sala, porém a parte pedagógica é reservada ao professor. O professor faz o planejamento e leva para a sala. O monitor, ele auxilia o professor em todo o desenvolvimento desse planejamento. No cuidado, no desenvolvimento das atividades, das brincadeiras. E ajuda o professor, porque o professor também faz essa parte, na troca, na alimentação, na higiene, enfim, no carinho, na brincadeira com as crianças, tá? Como os nossos professores estão todos trabalhando na plataforma remotamente, né, de casa, os professores, tanto os efetivos quanto os ACTs, podem fazer esse trabalho. Os monitores não têm, porque eles não têm a obrigação pedagógica. Essa parte pedagógica, a obrigação é do professor. Eles estavam meio que soltos, não tinham muito o que fazer. Então, eu quero esclarecer comentários que estão havendo no Facebook, no WhatsApp, sobre esses monitores. A princípio, a gente tinha pensado, foi um pensamento de demitir um número desses monitores, porque na realidade, depois que o governo abriu para se voltar a trabalhar, eles teriam que voltar a trabalhar também, tirando aí os que são grupos de risco, né? E que vão ter que fazer algum trabalho remoto, alguma coisa, né? Tiramos, enfim, né? Os outros não teriam que fazer algum trabalho. Eles ficaram do dia 19 de março ao dia 27 de abril em casa, sem trabalhar, recebendo seu salário normalmente. Aí, após a liberação do governo estadual, para se voltar ao comércio, as indústrias, enfim, né, em números reduzidos, como os professores não estão indo para as escolas, voltaram só os monitores. A gente fez uma separação, né, um pouco de manhã, um pouco à tarde, eles não cumpriam todas as horas, foi determinado um tempo de horas para eles cumprirem. Mas daí não deu certo, houve muita reclamação, muita denúncia, muito diz que me diz que. No dia 18 de maio, eles pararam todos novamente, as escolas fecharam novamente e todos ficaram em casa até essa sexta-feira passada. Aí então a gente ia demitir esses funcionários, mas depois o senhor Leonel pensou bem e ficou com pena, porque realmente agora nessa situação que nós estamos vivendo, demitir 50 e poucas pessoas, são mais 50 e poucas famílias que iriam ficar a princípio, né? Porque a gente ia demitir a princípio, depois retomaria das demissões, iam ficar algumas até sem sustento, porque tem muitas delas que são arrimo de família, né? Então a gente chamou elas, fez uma reunião e foi determinado que elas iriam então, para não perder o emprego, para nós não demitirmos, como a Defesa Civil precisaria contratar gente para fazer o esclarecimento nas praias, para fazer o alerta para as pessoas, para fazer o acompanhamento assim, sobre o Covid, essas monitoras estão fazendo esse trabalho, tá? Elas concordaram em fazer esse trabalho. Como que esse trabalho está sendo feito, para que ninguém tenha dúvida, tá? Elas são equipes de no mínimo 4 pessoas. A cada espaço na praia ficam 4, 2 do lado da rua e 2 do outro lado da rua. Elas trabalham 4 horas na semana. Então, se ela trabalhou hoje 4 horas, ela só vai trabalhar a semana que vem mais 4 horas. O resto dos dias elas ficam em casa, tá? Para ajudar a Defesa Civil a conscientizar as pessoas sobre o vírus. Está dando certo, nós temos muitos monitores que se propuseram a fazer o trabalho, estão fazendo, todas elas têm que fazer.
né? Porque a prefeitura também não pode pagar pessoas em casa, né? E como a maioria, quem não tem condições vai trazer um atestado, dizer que tem alguma doença, ou quem tem mais de 60 anos está dispensado desse trabalho. Então, existem diversas regras que são cumpridas. A gente está fazendo tudo dentro do que é determinado pela saúde e pelo governo do estado. Então é isso que eu queria esclarecer. Não tem nenhuma delas que é professora, porque saiu um boato no Facebook que nós estávamos pondo as professoras fazer esse trabalho. Nenhuma delas é professora, tá? Elas são monitoras a nível de ensino médio. Se alguma delas já se formou na faculdade é outra coisa, porque o processo que elas prestaram para a prefeitura é para monitora. Então, elas estão aqui contratadas conosco como monitoras, certo? Então, elas estão fazendo esse trabalho na praia. Então, ninguém vai ser dispensado, ninguém vai ser mandado embora, né? Mas elas vão prestar essas 4 horinhas de trabalho semanal, mesmo que você ganhe por 40 horas, né? Quem trabalha 40 horas tem que trabalhar 8 horas por dia. Elas trabalham 4 horas por semana, tá? Eles só vão trabalhar na outra semana. Então, eu acho que é uma maneira de a gente resolver essa situação, de o Ministério Público não nos cobrar isso, nem o Tribunal de Contas, de nós estarmos pagando as monitoras sem trabalhar. Elas estão prestando um trabalho. E diga-se de passagem, muito bem, que a gente tem tido algumas informações, recebido algumas informações, que elas são muito educadas, muito prestativas nesse sentido. Então, eu acho que é uma coisa que está valendo a pena, tá? Que e bom, era isso. Que bom. Muito bom o seu esclarecimento, porque realmente tinha algumas dúvidas aí, né? Isso. Eu mesmo presenciei elas trabalhando lá na praia, porque a gente de vez em quando está dando uma caminhada lá, e o serviço delas está sendo conscientizar as pessoas, Conscientizar né? as Porque tem muitas pessoas, pessoas que distribuir nem máscara para quem não tem, né? Dizer que cada um é responsável pela disseminação ou não do vírus, né? Que todo mundo tem família, essas coisas assim, de conscientizar mesmo as pessoas. Então, eu acho que é isso. Agradecer a sua boa vontade de estar aqui e, se precisar, em outras ocasiões, a Secretaria de Educação sempre estará à disposição. As nossas portas são sempre abertas. Que bom, secretário. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Pessoal, é isso aí. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative lá o sininho para receber as notificações. Curta também nossas páginas no Facebook, Instagram. Sua interação é muito importante para nós continuarmos o nosso trabalho. Ok, pessoal? Um grande abraço e até uma próxima. Obrigado.